e a todos que estão nos ouvindo. Hoje vamos estar aprendendo a palavra de Deus com o sábio Salomão, o autor do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma recomendação aos pais e aos filhos. Ele aponta o caminho a ser seguido, a maneira como devemos proceder na educação dos filhos. Fala que esta palavra deve ser ensinada aos filhos constantemente, a todo momento, seja no trabalho, por onde andar. Devemos ensinar os filhos a ter o temor do Senhor. Então essa palavra deve ser passada aos filhos, não apenas 1 hora ou 2 horas, mas 24 horas. A cada momento devemos estar ensinando os filhos a seguir o caminho do Senhor. E também fala aos filhos: filho, dá-me ouvidos, esteja atento às minhas palavras. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Está lá em Provérbios, capítulo 6 e o verso 20. E o estudo de hoje está no capítulo 22, que vamos estar iniciando nesse instante. Bom, Provérbio capítulo 22, este capítulo ele trata da necessidade de ajuntar riqueza, mas com a instrução moral. Eles são divididos em 2 partes. Primeiro a gente pode ver a soberania do Senhor sobre a riqueza, que vai do versículo 1 ao 9. E podemos ver também que a necessidade de instrução moral acerca da riqueza, do versículo 10 ao 16. E ele nos exorta a estar falando, a estar observando que a riqueza a ser conquistada, ela tem que ser sabiamente conduzida por Deus. É uma instrução que os mais velhos dão aqui para aqueles que ainda estão começando a sua vida, para que eles saibam andar de forma agradável, que agrade ao Senhor. E o versículo 1 começa nos falando a respeito, de ter um bom nome. Ele fala assim: mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que um prato de ouro. Vocês podem observar que do 1 até o 9 vai estar sempre tratando de pobre e rico, sempre falando da riqueza. Sempre vai ter esse termo de riqueza. E aqui ele começa então falando que vale o bom nome. E eu pus aqui um tópico aqui no meu, o bom nome, a boa reputação. O quanto que isso é importante. E o quanto que nós, pais, avós, temos que estar orientando, ensinando aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos, como ter um bom nome. Uma coisa que eu estava pensando enquanto lia, irmã Valquíria, é que o nome não pode ser restaurado, né? Não. A riqueza você perde, você conquista, mas o nome nem com muito dinheiro. Depois que a pessoa perde o nome, eu sempre gosto de brincar aqui em casa, que eu tenho que cuidar do nome, porque é a única coisa que eu tenho. É a coisa mais preciosa que nós temos Então, o nome. Tem que ter cuidado, porque depois, uma vez você perdeu, acabou. Verdade. Um nome digno, um nome justo, honrado, aquela pessoa que anda reta, que faz justiça, que não faz injustiça. Uma pessoa que... Como é que as pessoas vão olhar para você e falar: nossa, fulano é um homem reto, é um homem de boa índole, é um homem que tem... Eu poderia falar: nossa, Edith, a Edna tem uma boa fama. Ou poderia falar: aquela mulher tem uma fama horrível, terrível. Então os nossos atos, vão dizer quem eu sou, vão dizer o meu nome. Então aqui fala desse cuidado, que é melhor ter um bom nome, ser uma pessoa reta, andar temente do que o próprio ouro. O que adianta eu ter riqueza? O que adianta eu ter ouro, ter
conquistar a fortuna e conquistar aquela fortuna de forma, né, reprovável aos olhos da humanidade, aos olhos de Deus. O que adianta eu usufruir disso ou daquilo se eu não conquistei de forma legal? O que adianta? Então aqui chama a nossa atenção para isso, para que a gente possa ser digno daquilo que eu tenho. Uma pessoa honrada por aquilo que ela conquistou. Não passando as pernas, não negociando de forma errada, mas com o suor do seu rosto, com o seu trabalho, com dignidade, com retidão, né? Sendo ali fiéis aos seus princípios. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O 2 ainda fala a esse respeito: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro fez o Senhor. O rico e o pobre. Deus, quando Ele olha para nós assim, Ele não vê se eu sou rico ou se eu sou pobre. Ele nos fez. Então, Ele olha para mim e vê. Ele vê quem eu sou. Então, as duas pessoas se encontram. Mas foi Deus quem fez. E Deus não vai fazer ali a separação. Questão de título, questão de ser ou não ser, sabe? Ter isso ou aquilo, uma classe social, porque eu sou rico, é porque eu sou pobre, não. Porque eu sou preto ou porque eu sou branco. Não, Ele não vai olhar isso. Ele vai nos ver, Ele não faz. Porque Ele é um Deus justo. Por isso que a gente também tem que tratar todo mundo igual, né? Porque o Senhor está olhando, né? Igual. Ele se sente insultado quando a gente trata o rico melhor do que o pobre. Isso. Jesus, ele já veio um pouquinho à frente. Ele nos fala a esse respeito, para a gente ter sempre esse cuidado, né? Essa questão de ter fama, de ter riqueza. Ele nos orienta a esse respeito. E aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 20, fala assim. Ele nos ensina em nível mais alto, né, que não é o poder que exercemos, mas o amor com que somos amados, que é a nossa verdadeira alegria. Não vos alegreis, porque não vos alegreis, porque se vos sujeitarvos a espírito, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Então, a gente não tem. Ele está aqui orientando os discípulos, porque os discípulos estavam se alegrando, falando para eles: olha, não se alegre simplesmente porque um espírito, né, você expulsou e ele saiu. Mas tenha a alegria porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então Jesus está aqui orientando os seus discípulos, como aqui também. Nós temos que ter esse cuidado, né, de ser prudente, de olhar para o Senhor, de saber que o Senhor olha para mim e Ele não vê diferença. Ele nos fez. O sol brilha para todos. O 3, ele fala assim ainda. Concluindo aqui já. O 3 né? O rico e o pobre. Provérbios 29, 3 fala a esse respeito. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos. Então é o Senhor. O Senhor é que dá a luz. O Senhor é que está ali presente, atento. Ele cuida, Ele vê com os olhos de Deus. E todos os seres humanos são dependentes de Deus. Todos dependem de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o ser humano. Ele vê o ser humano. Ele não me vê como a sociedade me vê, né? Como a sociedade me classifica, pobre ou rico. Mas Deus vê o seu povo. Ele vê o ser humano, né? O ser humano que é dividido entre rico, branco, preto, branco, né? E vai indo as classes sociais. Mas Deus, Ele tem esse carinho. Deus, Ele tem esse amor. E existe muita gente rica, mas que na verdade vive na pobreza. Existe muita gente pobre, mas que vive na bonança, na riqueza. Vocês me entendem o que eu estou dizendo? Tem muita gente assim. Esses são os filhos de Deus, aqueles que temem ao Senhor e que seguem os seus princípios, né? E aqueles que, não estou falando contra aqueles que possuem
muitos bens, mas eu estou falando daqueles, né, que possuem, podem ter, é bênção de Deus, Deus tem abençoado, mas só que aqueles que têm muito, tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão daqueles que são necessitados. O versículo 3 nos fala a respeito da gente andar com cautela, sermos cautelosos. Olha só, o prudente vê o mal e esconde-se. Quer dizer, o prudente ele vai ver o mal. Ó, o mal está ali na esquina. O que ele vai fazer? Ele não vai passar lá. Ele vai desviar. Ele vai mudar a sua rota. Ele vai por outro caminho. Por quê? Porque ele sabe que ali não vai ser bom. Ele vai evitar o mal. O prudente vê o mal e se esconde, né? O prudente ele é assim. O prudente ele se esconde. O prudente ele sai fora daquela rota. Ele vai para outro campo. O simples é aquele que não é sábio. Então ele se confronta com aquele momento, com aquele sofrimento, com aquilo ali tudo que tá acontecendo. Ele vai ali e entra. Não é prudente, né? Ele não tem aquela prudência. Ele acaba sofrendo sofrendo a consequência daquilo ali. Esses tempos nós comentamos a esse respeito também. Então a gente tem que ter esse cuidado. De ver e fugir. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Por que eu vou sentar ali naquela roda? Se eu posso evitar. Se eu posso evitar o mal, por que eu não vou evitar? Então nós temos que ser sábios. Verso 4 ao verso 6 fala o seguinte: o galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então só será galardoado aquele que teme e guarda os mandamentos do Senhor. Receberá a recompensa do seu trabalho, daquilo que ele faz. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade procede à honra. O alongar-se da vida está à sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. As riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Está lá em Provérbios 27, verso 24. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que muitas riquezas e grande tesouro, onde há inquietação. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto para aqueles que procuram a obedecer a sua palavra. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Quem retém as palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito, ou seja, aquela pessoa tranquila, é um homem de inteligência. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Guarda a verdadeira vida, porque ela será a tua alma. Ela estará conduzindo a sua vida. E eu gostaria de ler novamente o verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a responsabilidade dos pais é estar ensinando seus filhos. Então, a criança, enquanto ensinarmos ela
na sua infância, enquanto ela for pequena, mesmo quando ficar maior, mesmo que ela venha afastar dos caminhos do Senhor, mas ela nunca vai esquecer, sempre vai estar guardado na sua mente aquilo que ela aprendeu quando era mais nova. Isso, o caminho, né? Nosso caminho, nossas estradas. Então esse versículo é muito interessante mesmo. Porque o tolo, ele vai sempre para lugares perigosos, muitas vezes sem necessidade, ele vai para lugares perigosos e não se importa com o risco que ele está correndo. Então, como pais, disse bem a Edna, nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos filhos e precisamos estar fazendo a nossa parte, como já dissemos aqui, disciplinando e discipulando os nossos filhos, para que eles possam estar evitando esses caminhos tortuosos, que são armadilhas para a vida dos nossos filhos. Versículo 7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então já falamos também sobre isso aqui, né, o perigo da gente emprestar, né, ou ficar por fiador de uma pessoa. Então, eu sempre digo, quando se pode, dê, né, a gente dá para a pessoa e ajuda ela na necessidade dela. Mas, quando a gente, no caso de quem precisa, por exemplo, pede emprestado, dependendo da pessoa, ela pode até pode fazê-la escrava dele, né? Acontecia muito isso naquele tempo. Uma pessoa que tinha uma dívida com, por exemplo, um pobre tinha dívida com uma pessoa rica, o rico vinha escravizava os filhos ou escravizava o marido. Então, era um risco que se corria. Versículo 8 diz: o que semear a perversidade cegará males, e a vara de sua indignação pagará. Então, isso é a lei da semeadura, todos já conhecem, já sabem, né? É uma lei interessante, isso realmente acontece, mas eu fiquei feliz de perceber que a lei da graça está além da lei da semeadura. Que existe essa lei, mas para o Senhor não há lei, não há parâmetros, para o Senhor não há limites, né? Nada limita o seu poder. Então, muitas vezes nós até semeamos alguns males, né? Mas o Senhor transforma isso, né, em bênção. Quando nós arrependemos, buscamos dele o perdão, ele transforma todo o mal em bênção. Mas a lei da retribuição justa é importante, né? A pessoa que vive pela violência, provavelmente ela vai morrer de forma violenta, porque ela viveu aquilo ali, foi o que ela plantou a vida toda ali, né? Quem não age sempre com medidas certas, perde a sua autoridade moral para corrigir os outros. Então você semeou a vida toda, não teve uma vida moral digna, aí depois você quer corrigir os outros? Não tem moral para isso, né? A pessoa vai jogar na sua cara, não foi isso que você semeou, não foi isso que eu vi em você. Então, é muito triste isso. Versículo 9 fala: o que é de bons olhos será abençoado. Achei legal isso aqui. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então, os bons olhos, eles observam em primeiro lugar os outros, as necessidades dos outros, né? É o homem generoso, aquela pessoa que consegue ver necessidade nos outros, qualidades nos outros, bênçãos na vida dos outros. Então esse generoso é o homem de bons olhos, né? É totalmente o contrário do invejoso, né?
O invejoso, ele só vê a si, ele quer para si, vem a mim, né? Então, foi interessante estar estudando estes versículos que nos dá lições preciosas. Eu estou aqui pensando, Edith, às vezes a gente tem algumas tendências, né? Mesmo cristão. E eu fico vendo assim, que a gente tem que, se a gente tem tendência, às vezes, para sentir inveja, não é que ele vive na inveja, mas às vezes, né, ele tem aquela tendência para querer. Aí entra aquele detalhe, como sábio. Você vai buscar a Deus, você sabe que aquilo não provém de Deus. É aí que, acho que você até comentou, clama, ora, pede misericórdia para Deus tirar. Porque o sábio, ele faz isso. Porque as coisas ruins nos tentam. Mas nós, diante da nossa sabedoria vinda de Deus, a gente vai saber sair daquela situação, né? É interessante. Só o Senhor tem poder para transformar. Tem poder para transformar. E Ele é o nosso Senhor e nós estamos ligados a Ele, né? Sempre buscando, conversando, orando. Por isso que a Bíblia sempre nos ensina. Temos total dependência de Deus. Seja numa dorzinha de cabeça, aquela coisinha mínima. Mas ora, coloca diante de Deus. Né? O versículo 10 é um versículo, viu, irmã? Se vocês puderem me ajudar, porque eu achei muito assim, um pouquinho difícil. E ele fala aqui a respeito, tá? O versículo 10 ele fala assim: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Ela tem uma influência, né? A má influência que o escarnecedor pode trazer sobre as nossas vidas. Então, aí a gente tem que tirar ele do nosso convívio. Eu pus um termo aqui, Edith, assim, o semeador de contenda. Você já pensou? A pessoa, nós estamos de boa aqui, aí chega alguém, mas você não viu? Que ele está olhando meio torto, será? Deve estar com algum problema com você. Quer dizer, chegou ali, já tentou criar uma situação. Não tinha. Então, existe pessoas assim. Existe até no nosso meio, infelizmente, né? Existe pessoas assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa, minhas irmãs, eu vejo que a gente tem que orar por ela, se for irmã de igreja. A gente tem que orar, clamar pela misericórdia, procurar ajudar. Procurar ajudar, mas nunca dar asa. Aplicar aquelas 3 peneiras, lembra? Das 3 peneiras? Quem lembra das 3 peneiras? Verdade. Verdade. Isso vai me fazer bem? É isso? Bondade. Necessidade. Eu preciso ouvir isso? Isso vai me ajudar alguma coisa? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com aquele que vive semeando só coisas ruins. Eu gosto, sempre falo lá em casa assim, se não for para falar coisa boa, coisa ruim, você não fala não. Se não tiver coisa boa para falar, não fala. Coisa que não é e a gente tem que aplicar isso na gente, que a gente é tentada. Eu falo que muitas vezes, a gente é tentada a fazer coisas que não devemos fazer. Sabe? Então a gente... E pela onda, né? E pela onda. Mateus 18, 17 nos fala assim: se não as escutai, dizei à igreja, e se também não escutai, considerai como um gentil e publicano. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, tem que estar atento e estar orando e colocando esses são os influenciáveis, né? Temos que tomar cuidado, tá? O 11 fala assim: a graça e a verdade. Esse foi o tema que eu pus aqui, a graça e a verdade. Só coisa boa, né? A graça e a verdade, é diferente aqui do semeador. E aqui então ele fala assim no 11: o que não ama a pureza do coração é frágil no falar, terá por amigo o rei. O 14:35 é esclarecidíssimo, que nos orienta aqui quanto a esse aqui. Olha só, o 14:35 nos fala assim, o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Então aquele que é um servo sábio, aquele que sabe conduzir as coisas, que sabe levar as coisas com muita cautela, com muita sabedoria, ele vai causar, né,
coisas boas, vai ser uma pessoa honrada, vai ser um ministro ali do governo que seja bem dotado da verdade, né? Que não fala a mentira, só a verdade, e que busca o bem-estar. Então, vai favorecer o rei. Com certeza o rei vai ser agradável, vai concordar com ele. Mas aquele que está ali perante o rei e que não é uma pessoa competente, não é uma pessoa que o rei confia, ele vai desprezar, ele vai deixar de lado. Então a gente tem que estar atento a todas essas coisas. A graça é a verdade, viver de forma que agrada ao Senhor. É andar na graça, ou seja, na dependência de Deus. O que eu lembrei foi do Salmo 15. Quem quer agradar a Deus, né? Ser amigo do rei, é observar o Salmo 15, né? Senhor, então, quem pode entrar? É aquele, tal. Lá tem tudo. Você vê, o papel do rei era tão importante, né? Que sempre em Salmo, em Provérbio, sempre está pondo ele, e né? Como autoridade principal, sempre está destacando ele. Igual aqui agora destacou. Aquele que é bem sucedido perante o rei, vai prolongar os seus dias, né? E como o nosso rei também. Principalmente. O 12 ainda nos fala assim, já estou acabando, já me dá umas olhadinhas assim. O guardião da verdade, eu pus aqui o 12, né? Aquele que guarda a verdade, olha só. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo ele transtornará. Então, olha só. Entre a verdade e a falsidade. Não é aqui, não está falando assim entre dois homens, mas ele está falando entre a verdade e a iniquidade. Né? Como que, eu até anotei aqui, a verdade vai estar sempre atraindo a verdade. A verdade vai estar sempre traindo coisas boas, porque é uma verdade. E aqui no 24:14 fala assim, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se achares haverá bom futuro. É uma pessoa confiável, é uma pessoa que tem um bom futuro, porque você confia, porque, né, é tão interessante quando a pessoa mente para você e você não consegue mais confiar, mas fulano me falou isso. Aí às vezes eu chego, Edna, mas será que aquilo que a Edith me falou é verdade? Ah, eu não confio muito não, porque certa vez ela mentiu para mim. Então aquele que mente, ele não é confiável. Você não vai mais ter aquela confiança. Mas agora aquele que só fala a verdade, esse sim, ele vai ter um bom futuro. 15:2 fala, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Tolos, né? O que você se espera de um tolo? Só estultícia. Você não se espera coisa boa de uma boca tola. Verso 13 ao 15. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então é muito triste imaginar, né, um preguiçoso, né, uma pessoa acomodada, que não desculpa, tem... né? Uma pessoa realmente não tem disposição para nada na vida. Aí talvez nem aparecer um leão lá fora, mas ele já põe na cabeça, né? Se aparecer um leão ali, ele vai me tragar, eu vou ser morto por ele. Então, é muito triste, né? Se formos pensar, né, a vida de um preguiçoso. E o que se espera de um preguiçoso, né? É que todo mundo tem que arriscar a vida, né? Você vai trabalhar, você saiu de dentro de casa, até dentro de casa a gente não tem, né, segurança. Você saiu de casa, você já arrisca, pegar um ônibus, acontecer alguma coisa com o ônibus e tal. Então o preguiçoso, ele não quer correr risco. Não. Ele já arruma desculpa, né? Ele é exagerado nas suas desculpas. Então ele fala, não, vou não. Vocês não viram, não? Tem um leão lá fora. Eu acho, viu, Edith, que tem muito preguiçoso que hoje em dia, cara, essa pandemia, né, deve estar amando. Tá. Ficar em casa, receber o auxílio do governo. Você já pensou? Chegou a vez, preguiçoso. Chegou uma vez. Então, aqui no verso 14, né, vai falar sobre a mulher estranha. E eu destaquei aqui, né, um texto, né, que vai falar sobre essa mulher. Ela mesma prepara a cova para ela. E fala o seguinte,
Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não deixes a instrução do teu pai e tua mãe. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Escreve-as na tábua do teu coração, ata-as ao teu pescoço, e acharás graça diante de Deus e dos homens. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, o mandamento do Senhor é uma lâmpada para os nossos pés, instrução, é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, que estará nos conduzindo, direcionando na nossa caminhada. Pois o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos e não anda nos seus caminhos, segundo o teu próprio entendimento. Então Deus estará protegendo, livrando da mulher estranha, a mulher alheia. Não cobices do teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as olhadelas. Desvia-te, afasta-te do caminho delas. O coração da mulher adúltera e estrangeira inclinam-se para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Não andes no caminho delas, as quais procuram seduzirem com as suas muitas palavras e que lisonjeiam com seus lábios, como a ave que se apressa para o laço, assim se arrastam para a perdição, levando à morte. Filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Fuja da mulher sedutora e a estranha, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por elas foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. E eu vou estar repetindo o verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então, o livro de Provérbios, como eu até já falei no começo, ele nos ensina como devemos corrigir, disciplinar os filhos. Lê em Provérbios, capítulo 23, o verso 13. Fala o seguinte: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que quer dizer a palavra fustigarás? É açoitar, bater com a vara, chicotear. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Está lá em Provérbios, capítulo 29 e o verso 15. Castiga o teu filho enquanto há esperança, para que não venha causar desgosto. Então, os filhos só poderão ter um futuro brilhante pela frente, ser bem-sucedidos na vida material e especialmente na vida espiritual, estar na dependência do Senhor, se colocarmos na mente deles a palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás
a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Então, a responsabilidade é grande de estarmos, passando, transmitindo a palavra de Deus aos nossos filhos, para que no futuro, eles realmente venham, trazer grande alegria, principalmente para os pais. Amém. Me chamou a atenção aqui, irmãos, a segunda parte do versículo 14. Fala, aquele contra quem o Senhor se irar. E eu fiquei pensando que como é que vai ser a vida daquele contra quem o Senhor se irar. Aqui está dizendo o versículo que vai cair na cova profunda lá, da mulher adúltera. Mas é muito triste isso. Por isso precisamos estar cuidando de nós mesmos, Timóteo fala, cuida de ti mesmo e cuida da tua família, para que não seja nenhum de nós este que o Senhor vai se irar contra. Amém? Gente, só um comentáriozinho. Eu lembrei lá de Acã, quando a ira de Deus, porque ele desobedeceu a Deus, a terra se abrindo, engolindo, eles caindo. Quando eu penso em ira de Deus, eu me lembro logo daquela passagem ali do filme que eu vi que mostrava eles. A terra abrindo assim, e eles caindo lá dentro. Então, a ira de Deus cairá sobre os filhos da desobediência, aqueles que realmente não obedeceram, Muito não bom guardar falar a palavra dele. Muito bom falar de Deus amor, mas não precisamos falar do Deus que se ira, Deus de ira Deus também. de justiça também. Verdade. Versículo 16 fala que o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Então Salomão está tratando aqui de justiça social. Está falando de volta nessa questão do rico e do pobre e na nossa tendência humana de sempre estar priorizando, dando os melhores lugares, o melhor pedaço de bolo para o rico, e humilhar, desprezar o pobre. Então Salomão está tratando muito disso nesse capítulo. Porque no fim das contas, toda experiência humana está nas mãos de Deus. Lá no versículo 2 ele fala do rico e do pobre, mas é o negro, o branco, é o culto e o simples, todos estão nas mãos de Deus. Ele determinará o destino de cada um. Então nós devemos nos cuidar, para andarmos à luz de Deus, com aquilo que o Senhor nos dá, ao ganhar, ou ao usar os nossos bens, tudo deve estar diante do Senhor, com a orientação do Senhor, para que nós não venhamos entristecer. O versículo 17 começa uma lista, de breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Então aqui ele vai até o versículo 21 e passando também adiante até o 24, ele vai falando de algumas coisas. Provérbios, cada versículo tem uma mensagem, Então ele vai falar de vários deveres morais, que o sábio deve ter. Versículo 17 diz: inclina o teu ouvido. Achei legal isso aqui. Inclina teu ouvido. Lembrei da minha mãe, põe sentido. E ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração à minha ciência. Então, é aquilo que nós já dissemos. Ele chama a atenção. Ele começa essa lista, lá encabeça ela dizendo: olha, presta atenção. Inclina teu ouvido. Prepare-se para aprender de Deus. Prepare-se para adorar a Deus. Então, é um aviso que enfatiza que a nossa confiança deve estar no Senhor.
Inclina teu ouvido, ouve as palavras, aplica o teu coração. É o que eu ia falar aqui agora. Inclina, aplica o coração ao meu conhecimento. Né? Eu fico pensando hoje em dia, tanto acesso que a gente tem ao conhecimento da palavra, né? A gente tem a Bíblia em celular, a gente tem pregações. A gente deixa passar assim, né? Como... Então, o sábio tem que saber usar um celular. E ele pode usar de forma correta, para ler a Bíblia. Tanta coisa boa, tanto estudo que tem. Então a gente tem muitos recursos, tantos comentários, né? Então a gente tem que conhecer esse caminho mais de Deus. Nós temos tantos recursos que podem nos enriquecer para a gente saber dar uma palavra quando alguém chegar perto da gente. A gente tem recursos demais, né? E ele continua falando, por que isso? Né? Por que inclinar? Por que ouvir? Por que aplicar o coração? Ele fala, dá a resposta no 18. Porque é coisa suave. A minha tá aqui é agradável. Se as guardares no teu coração, se aplicares todas aos teus lábios. Profundo. Então, é profundo, é como se Salomão estivesse aqui respondendo, né, como se o versículo 17 fosse uma pergunta e ele começa, por quê? Então, explicando por que ele pediu toda aquela atenção. Porque é coisa suave. Se guardares no teu coração, se aplicares, é se. Está por uma condição aí. Se você não aplicar, é como um jornal qualquer. Mas se você guardar no teu coração, se aplicar aos teus lábios, vai ser maravilhoso. Jó 6,25 diz, ó como são persuasivas as palavras retas. Eu fiquei pensando, o que é necessário para ser uma pessoa assim, né? Uma pessoa que ouve, que guarda, que aplica aos lábios. Aplicar aos lábios quer dizer, já entrou no coração, já está voltando. Né? Já está voltando em forma de testemunho. Por quê, Dick? Porque a boca fala? O coração está cheio. Então, isso que eu ia dizer agora, né? É encher o coração, né? Com a verdadeira sabedoria. Aí os seus lábios vai falar daquilo que está no coração. Então você vai ser notada, deixar transbordar como uma pessoa sábia. Muito bom. O 19 é interessante que é uma sequência. O 19 agora fala mais uma vez do prudente, Edith. Né? Os preceitos das admoestações para o sábio. Aquele que serve ao Senhor, que tem o conhecimento, que anda nesse caminho e que tem, né, prazer. Ele acha é agradável viver na presença de Deus. É bom estar na presença de Deus. E o 19 fala assim, para que a tua confiança esteja no Senhor. A minha confiança é no Senhor. Eu não confio na minha posição social, não confio no meu dinheiro, eu não confio em nada, a não ser em Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Né? A palavra de Deus nos ensina isso. Confiar somente nele. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Então aqui mais uma vez, o pai instruindo, ensinando ao seu filho aqui, olha, sobre tudo você tem que guardar, você tem que inclinar os seus ouvidos, aplica o seu coração nas coisas de Deus. A ideia que a gente tem, que eu estava falando com os filhos dele, né? E aqui, então, ele fala, ela dá essa instrução. Hoje a instrução a ti mesmo. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Essa instrução. E eu estava lendo aqui, gente, quando ele fala olha, a instrução. E quando ele chega no 20, ele fala assim, porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento. Ele está se referindo do 1 ao 30 de Provérbios. De tudo aquilo que ele ensinou aqui. Tudo que ele foi ensinado. Olha, mas por acaso eu não te ensinei coisas excelentes? Ele está falando do livro todinho de Provérbios. Ele ensinou, ele orientou, falou sobre o conhecimento, como andar bem, né? Como ter uma vida justa perante Deus, como negociar. Ele falou tudo que se pode orientar um filho, ele falou. Como ter uma vida digna, tudo. Como andar com os seus negócios. Então aqui mais uma vez ele fala, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de
conselhos e conhecimento para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviaram. Ou seja, eu te instruí da melhor forma possível, para que quando alguém chegasse perante você, você soubesse orientar, ter uma boa índole, dar bons conselhos, ensinar a verdade. Foi o que eu te ensinei aqui. Então aqui ele fala sobre isso, sobre o ensinamento que ele ensinou para fortalecer cada vez mais a verdade, para que a verdade, né, seja dita em todas as situações, mesmo que muitas vezes eu vá falar a verdade e vou me sentir prejudicado, mas eu tenho que falar a verdade. Então ele fortalece o conhecimento aqui, para mostrar-te a certeza das verdades, a fim de que possa responder claramente, sabe, dar resposta a respeito de tudo aquilo que ele ensinou, para que ele possa dar definições. Provérbios, então, aqui ele dá essa orientação, para que possa ter essa sabedoria de buscar em Deus, para mostrar-te a certeza, para que a pessoa seja firme e segura. E eu fiquei pensando assim, nós, como cristãos, né? Quando chega uma pessoa, puxa, mas como é que é esse negócio aí de servir a Deus? Tem gente, coça a cabeça, como que? Tem pessoas que têm assim, um pouco de dificuldade e não sabem. O Senhor falou para ter a resposta na língua, né? Então seja preparado para responder com mansidão a qualquer pedido. E aqui, o que falou aqui? Tem o conhecimento, qual versículo que foi? Foi no 17. Aplique o coração aonde? Ao meu conhecimento. Eu fico vendo hoje tantos recursos que a gente tem. Então a gente tem que, sabe, tem que estar atento, tem que buscar, investir na vida cristã, né? Eu ia falar, investir, fazer cursos. Tantos cursos, né, que a nossa igreja oferece, né? Tantos livros, tantas coisas boas que a gente tem, que a gente pode participar. Porque às vezes a gente não lê nem a revistinha DPD, né? E os alunos não têm nenhuma assinão. Não. Então a gente tem que estar atento a tudo isso que Deus nos ensina. Porque nós não estamos aqui simplesmente, Edith, falando por falar, não. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tocou nos nossos corações. Para que hoje a gente estivesse orientando, para que os irmãos pudessem tomar uma atitude de buscar mais a Deus, de servir mais a Deus e buscar esse conhecimento. Aqueles que se dizem assim, mas eu não consigo. Mas eu tenho isso. Mas eu tenho leitura, a minha leitura é ruim. Mas eu tenho dificuldade. Não! Para Deus não tem dificuldade. Deus, ele abre as portas. Deus, ele faz o gago falar. Para Deus não tem empecilho. Quando ele quer usar, ele quer que você se disponha. Se disponha. E eu vou falar também de um pouquinho, aqueles também que não têm esse conhecimento nenhum da palavra de Deus. Sabe? Se você começar a ler a Bíblia, você que não conhece a Deus, leia a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e verdadeira. Deus vai tocar no seu coração. Mas se você tiver mais alguma dificuldade, busque alguém, procure um pastor, procure alguém que possa te orientar, para que você possa ter esse conhecimento da sabedoria de Deus. Porque Deus te amou e se entregou naquela cruz, para que você pudesse ter o livre acesso a Ele, para que você possa morar no céu, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Busque Deus. Deus está de braços abertos te esperando, e com muita alegria a todo aquele que o reconhece como seu único e verdadeiro Deus. Verso 22 ao 24. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles. Então o Senhor sempre vai estar defendendo o pobre, né? Mesmo que haja muitas pessoas que venham contra, mas Deus vai estar ali defendendo a causa deles. E tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico. Então nós vamos ver que o homem perverso, o homem violento,
alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Então devemos ter cuidado na caminhada, para andar junto com o perverso. Porque nós sabemos que no coração perverso, ali está cheio de maldade. Então a intenção do perverso não é conduzir a pessoa a levar ela por um caminho bom. Né? Tudo que ele faz, né, ele sempre vai estar agindo ao contrário da palavra de Deus, que está falando que ele é violento, né? Então é onde, né, nós devemos, né, evitar, né, as companhias, né? Então, muitas vezes nós devemos estar pedindo sabedoria ao Senhor para que não sigamos, né, o caminho, estar ali junto com o perverso, aquela pessoa que vai ensinar tudo aquilo que não presta, né, e pode até levar, né, a cair numa cova, né, cova, a morrer. E aqui também fala, né, que o homem iracundo suscita contendas e o furioso multiplica as transgressões. Mas o longânimo apazigua a luta, aquela tempestade. Então, é muito importante esse versículo aqui, né? Que fala que por iracundo. O que ele faz? Ele só causa contendas, né? Então, muitas vezes, talvez quando se acha uma briga, então ali a tendência dele, né, é incendiar, né? E nós devemos também estar evitando, né, estar no caminho, andar junto com a pessoa iracundo. Porque aqui fala que mesmo, né, quando vê os conflitos, né, mesmo se houver alguma briga, mas ali o longano, ele vai desapartar, né? Ali ele vai levar uma palavra de conforto, né? Ele vai fazer com que aquela tempestade se acalma. Está lá em Provérbios 15 e 18. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso e o tolo que usam os lábios para transmitir palavras falsas. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Está lá em Provérbios, capítulo 30, e o verso 8. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Então, aquele que muitas vezes, né, age contra o pobre, ele não vai estar ali, né, sendo maldizendo, né, ou fazendo qualquer coisa que seja contra o pobre. Mas aqui fala que, principalmente, né, as suas palavras, o maldizente, né, que começa a falar, né, sobre o pobre, ali ele vai insultar, não só o pobre, mas a Deus, né, porque Deus foi que criou. Deus, como vimos antes, né, Deus ele criou todas as pessoas, né, seja o branco, o preto, né, não importa, o rico e o pobre, todos foram criados por Deus. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está lá em Efésios, capítulo 4, verso 28. Muito bem, né, explicado, 22, 23, vai falar sobre essa violação da justiça, né, que geralmente é contra o pobre, contra o aflito, mas nós precisamos ter muito cuidado, porque eles são frágeis, indefesos, mas tem um Deus por eles, né, a palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor vai defender a causa deles. Versículo 25 vai dizer: para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então vai seguindo aqui o 24, né, que fala: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que você não aprenda. Porque eles têm
têm uma forte liderança, né? Eles podem ser um mau exemplo para você. Então não aprenda as veredas dele. Não tomes, né, um laço para a tua alma. Então é interessante aqui como o Senhor diz que não é para andar com eles. Provérbios, no livro de Provérbios, produz dois tipos de consideração. A primeira coisa é sobre as revelações das verdades de Deus. E a segunda observação é sobre a experiência humana. Então lá em Hebreus 4:11 diz: procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, vamos olhar para o Senhor Jesus, né? Procurar entrar naquele descanso, tomar cuidado para não deixar os desobedientes influenciar a nossa alma. Cuidado para que ninguém caia neste exemplo de desobediência. Versículos 26 e 27 diz: não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas, se não tens com que pagar, porque tirariam a tua cama debaixo de ti. Então, mais uma vez falando sobre o fiador, pessoa que assume a dívida do outro e pode até chegar a perder os seus bens. Aqui fala da cama, que chega a ser o cúmulo, né? Assim, a última coisa que ele tinha, tiraram dele, que foi a cama. Como nós já discutimos aqui hoje, é Provérbios, né? Ensinando seus filhos. Então, seus filhos, se ele era rei, seus filhos eram príncipes. E para um príncipe era muito comum alguém vir reclamar para ele e falar: não, eu fico por fiador, eu assumo a sua dívida, né? Porque podia ser por uma questão de amor, né? De pena, de dó, ou pode até ser uma questão de orgulho. E a pessoa vem falar com ele querer dar né? Não, eu assumo, pode deixar lá, tal. Então, por isso que Salomão fala tanto nisso, né? Para que nós possamos ser prudentes. Salomão orientando os filhos, para não cair nessa tentação de garantir dívidas dos outros. Garantindo as suas já está bom. Não precisa garantir dívida dos outros. Isso é muito perigoso. Tá, o versículo 28, ele fala assim: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Ou seja, aquilo que foi deixado de herança, mantenha. Ou seja, o versículo, aqui tem dois versículos que falam o mesmo assunto, que é aqui no capítulo 23, do 10 ao 11, ele fala assim: não remova as marcas antigas, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, e lhes pleiteará a causa contra ti. Ou seja, não mude, tá? Israel, a terra era outorgada, ou seja, era dada por Deus. Então essa terra não podia ser negociada, não podia ser vendida, não podia ganhar ela em jogo. Ela não podia, porque ela foi dada por Deus. Então ela passava de herança entre a família, não podia sair. Você lembra lá no caso, citando de novo Ruth lá, aquele negócio do sapato, que Boaz disputou com o parente, foi ver, o parente existiu e ele ficou. Então, por quê? Porque ele não podia sair da família, tinha que ficar na família. E aqui fala a esse respeito, para não perder os costumes, mas para continuar, não remova as marcas dos antigos. Aquilo que foi. A Bíblia Viva fala assim: não tente aumentar a sua propriedade mudando as cercas para frente. Isso é roubo. Aqui também fala, Edith, a respeito dos arrogantes, que entraria nessa questão. Daquele arrogante que muitas vezes, por aquilo ser uma terra de um órfão ou de uma viúva, ele vai lá e faz isso. Entra na terra do outro. Entra na terra do outro. Então, ele vai ser vingado, porque aquilo foi dado por Deus. O que Deus dá, ninguém pode tirar. Então, é a questão da integridade, né? Isso. Qualquer negócio que nós vamos fazer, nós precisamos pensar, ser íntegros. Íntegro, reto em tudo. Né? Já comentamos muitas vezes sobre isso. E o
versículo 29, de que ele fala mesmo? 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Um homem perito na sua obra, né? Então, o trabalho bem feito, né? Bem feito. O trabalho bem feito, ele rende elogios. Rende né? elogios. As pessoas vão elogiar, vão aprovar. E vai ter, acima de tudo, a aprovação de Deus. Isso. Vem para mim, por favor, Efésios 6, 8, que tinha marcado aqui. Então, nós temos sobre isso, né, algumas características, né, na palavra de Deus. Nós vimos já que ela é suave, ela é preciosa, né, e precisa estar nos nossos lábios. Diz também que a palavra de Deus, ela produz confiança em nós, tem uma revelação profunda de Deus aos nossos corações e amplia a nossa visão, nos dá certeza e nos capacita a ensinar a outros. Então, por isso nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Efésios 6, 8. Perdi o livro, gente. Achei mesmo. Achei. Perdi. Achou na hoje. Achei. Efésios quanto, Edith? 6, 8. Efésios 6, 8. Vamos lá. 6, 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Isso. Então nós temos aí provando aqui, né, que o Senhor, ele vai ver aquela questão do órfão. Quer seja servo, ser livre, nós precisamos da aprovação de Deus. Todos nós precisamos da aprovação Isso de Deus. aí, Edith, mostra pra gente mais uma vez que a gente tem que ter essa dependência de Deus, né? Depender de Deus. Ele é quem dá, Ele é quem conduz, Ele é quem vai levando, né, da melhor forma possível. E cabe a nós buscar a Deus, viver nessa dependência, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas.